Sou babaca por dizer ao meu marido que o filho dele não é bem-vindo em nossa casa e que se ele quiser a custódia terá que se mudar? Meu marido e eu estamos casados há 9 anos. Em 2021, descobrimos que meu marido estava sendo processado por pensão alimentícia. Acontece que meu marido teve um caso logo depois de nos casarmos. Quase acabou com o nosso casamento, mas fomos ao aconselhamento juntos e concordei em permanecer no casamento com as seguintes disposições. Meu marido deveria conseguir um segundo emprego para que o pagamento de pensão alimentícia não afetasse nosso orçamento familiar e para que em nenhum momento eu considerasse ter um relacionamento com essa criança. Se ele quisesse perseguir um com eles, tudo bem. Mas não tenho absolutamente nenhum interesse nesse garoto. Então, meu marido tem conhecido seu filho nos últimos 2 anos e recentemente meu marido veio até mim e me informou que havia algum tipo de drama com a mãe do bebê. Aparentemente, ela terá que se entregar em maio e ficará encarcerada por 8 meses. Meu marido me disse que precisava ficar com a custódia enquanto a mãe do menino estivesse presa, caso contrário o garoto teria que ir para a casa dos avós, que basicamente moram na costa oposta à nossa. O filho deles não quer ter que mudar de escola ou ficar tão longe dos amigos, pai e mãe, ela cumprirá seu tempo bem próximo a nós. Então, depois que meu marido me contou isso, levantei-me e saí de casa. Fui ao supermercado da esquina e peguei uma cópia do guia de apartamentos da nossa região, voltei para casa e entreguei a ele. Ele perguntou se eu estava falando sério. Eu disse a ele que ainda me sentia da mesma forma que há 3 anos. Ele disse que não achava isso justo, considerando as circunstâncias atenuantes. Eu disse a ele que não me importo com as circunstâncias. O filho dele não é bem-vindo em minha casa, se ele quiser ficar com a custódia vou conceder-lhe o divórcio amigável, mas não vou mudar de ideia. Não vou cuidar do filho de outra garota. Edição, 22 de abril de 2024, dia seguinte. Para todas as pessoas preocupadas com o quão incrível eu sou em fazer meu pobre marido trabalhar em 2 empregos. Ele nunca teve um emprego em tempo integral desde que estamos juntos. Ele trabalha agora em 2 empregos de meio período no varejo, que somam 40 a 50 horas por semana. Atualmente, ele só tem visitas supervisionadas com seu filho. Ele se vê em 1 ou 2 vezes por mês durante algumas horas com a presença de uma assistente social. E para aqueles que parecem pensar que sou eu quem deve pedir o divórcio. Não, eu não vou. Não fui eu quem criou esta situação. Se meu marido quiser buscar a custódia, eu disse a ele que não vou lutar contra isso. Concederei a ele um divórcio amigável e o deixarei seguir seu caminho. No entanto, não vou desperdiçar meu tempo, energia e dinheiro para fazer isso. Ele é responsável por colocar seus próprios alvos em ordem pela situação que criou. Isso inclui ser aquele que terá a dor de cabeça do arquivamento. Comentários relevantes. Comentador: o que é engraçado é que conseguir um segundo emprego também aumentará o pagamento de pensão alimentícia. Op, sim. Certamente aconteceu. Mas agora ele ainda pode contribuir para o nosso agregado familiar com o mesmo montante que contribuía antes, em vez de ter de pagar a sua CS com base no montante em que o nosso orçamento familiar se baseava. Eu não estava fazendo sacrifícios financeiros por uma criança com a qual não consenti. Então ele teve que conseguir um segundo emprego de meio período, ele trabalha em 2 empregos de meio período agora equivalendo a 40 a 50 horas por semana. Comentador: não é a babaca. Você foi clara. Agora ele está tentando convencê-la a mudar de ideia. Se ele quiser a custódia durante isso, ele pode fazer isso sozinho. Qual é o status legal da casa? Op, a casa é minha propriedade total. Era um bem pré-nupcial, herdado dos meus avós, e temos um acordo pré-nupcial que protege minha propriedade dele. Comentador: não é a babaca. Amo isso em você. Você deixou seus limites claros e agora ele não consegue cumprir sua parte no acordo. Você não está dizendo a ele para não ser pai, mas se o filho dele tiver que morar com ele, então ele não poderá morar com você. Op, sim. Basicamente é isso. Eu nunca quis ter meus próprios filhos. Em resposta a um comentarista perguntando se eles concordaram em não ter crianças, nós concordamos. Pergunta do primeiro encontro: você quer filhos algum dia? Não. Comentador: uau, ele escolheu uma vencedora para procriar, ela vai para a porra da prisão? Não é a babaca. Eu não gostaria daquele garoto por perto. Eu não gostaria de ter nada a ver com nada disso. Op, prisão federal. Por quê? Drogas. Comentador: também, porque ele só tem visitas supervisionadas com a criança neste momento.
Isso geralmente se deve a alguma questão legal em sua formação que também não é um bom presságio. Op, isso foi o que o tribunal determinou na época. Isso geralmente se deve a alguma questão legal em seu passado que também não é um bom presságio. Digamos apenas que não estou surpresa que alguém do grupo dele tenha acabado na prisão. Meu marido tem um histórico, ele tem uma condição não tratada que leva a taxas mais altas de impulsividade, vício etc. Ele tem estado limpo na maior parte do tempo desde que estamos juntos, exceto por um período, logo depois de nos casarmos, em que ele teve uma recaída após a morte de alguém próximo. Foi nessa época que o caso aconteceu. Eu não sabia do caso na época, mas sabia dos outros problemas. Eu o coloquei na reabilitação e superamos essa fase difícil. Comentador: por que a criança não pode ir para a casa dos avós? Op, eles podem. Suponho que o complexo de Salvador do meu marido tenha surgido. O garoto está triste por ter que se mudar porque a mãe vai para a cadeia. O marido está tentando consertar, sem realmente pensar nas coisas, sobre o problema com ele. Ele só passou cerca de 100 horas com esse garoto. Ele nunca os teve durante a noite ou realmente se importou com ele. Ele só fez visitas e passeios divertidos. Comentador: como é que alguém que só tem permissão para visitas supervisionadas algumas vezes por mês, durante algumas horas, consegue de repente a custódia? Op, foda-se se eu sei. Não tenho nada a ver com nada disso. Tudo o que sei é que meu marido se encontrou com seu filho com uma assistente social e então um dia ele me disse que a mamãe do bebê iria para a cadeia e se ele não os acolhesse, o garoto iria para os avós. Eu não duvidaria que meu marido colocasse a carroça na frente dos bois. Ele pode nem mesmo ser legalmente capaz de obter a custódia agora. Tudo o que sei é que ele disse que queria que seu filho morasse aqui enquanto a mamãe estava trancada. Comentador: os avós criaram a mãe que teve um caso com um homem casado e vai para a cadeia. Isso não soa como pessoas com quem eu confiaria a uma criança. Op, mas você confiaria no meu marido? O homem que teve um caso e se envolveu romanticamente com uma criminosa? Os avós estão na vida da criança há muito mais tempo do que meu marido. Comentador: garota, você continuou casada com ele. O que você quer dizer? Op, eu o amo. Eu nunca teria filhos com ele, em algum universo alternativo onde eu os quisesse. Não confio nele para cuidar dos cachorros sozinhos. Ele tem problemas de funcionamento executivo. Tipo, meio severos. Eles são um aborrecimento para mim, mas sou uma adulta capaz de cuidar de mim mesma. Não seria bom ser uma pessoa dependente do meu marido. É divertido estar perto dele, mas não é confiável. Comentador: quão grave estamos falando? Você acha que ele, ou o tribunal, poderia ser convencido a enviar a criança para os avós se não for confiável para manter seu próprio filho seguro? Op, tá não tratado e bastante grave. Não o esquecimento ocasional e o tipo de dificuldade para focar. Mas o tipo que vem acompanhado de desregulação emocional, impulsividade, vício, hiperfixação ao ponto da autonegligência etc. Como se ele fosse o pai que tem a custódia, aquele garoto vai ficar sentado sozinho na escola por horas porque perdeu a noção do tempo e quando aquelas explosões hormonais adolescentes do garoto acontecerem, ele é o tipo de pessoa que se rebaixaria aos seus níveis e fazer uma partida de gritos. Eu vi essa merda com os sobrinhos dele. Comentador: por que você é casada com essa pessoa? Todos merecem alguém que possa ser um verdadeiro parceiro para eles. Op, ele é super divertido e tem muita energia e me faz sorrir todos os dias. Não, ele não é um parceiro completo, mas percebi que não preciso disso para me sentir realizada em um relacionamento. Para outro comentarista perguntando por que eles continuam casados, amor e companheirismo. Deixando de lado o caso e meus limites sobre o filho dele, nós amamos. Comentador: votado negativamente. Sinto que embora seu marido seja o babaca por colocá-la nesta posição, você está lidando com isso como uma babaca também. Se era assim que você se sentia tão fortemente, deveria ter se divorciado dele. Você espera que seu marido faça tudo sozinho? Graduações? Casamentos? Feriados? Eu me sinto mal pela criança. Op, você espera que seu marido vá a tudo sozinho? Formaturas? Casamentos? Feriados? Sim. Eu disse a ele que não faria parte da vida do garoto. Se ele quisesse continuar casado comigo, teria que aceitar isso. Caso contrário, buscaríamos o divórcio. Ele me implorou para não nos divorciar e disse que queria consertar nosso relacionamento. Eu me sinto mal pela criança. Sim. O garoto recebeu uma mão de merda. Mas, não meu filho. Não é minha responsabilidade. É onde estou. Atualização: 25 de maio de 2024, pouco mais de um mês depois. Depois de postar, meu marido e eu continuamos a discutir a situação. Eu me mantive firme e repeti:
Não vou morar com um filho e se meu marido quiser continuar com isso, ele terá que encontrar outra moradia. Discutimos o divórcio. Discutimos a separação temporária. Discutimos muito. Sentamo-nos e tivemos uma grande conversa financeira. Ele não está envolvido em nosso planejamento financeiro. Mostrei a ele os números com os quais ele realmente tinha que trabalhar. Eu disse a verdade ao meu marido: embora o ame, não perderei o sono se nos divorciarmos. Ele tem que fazer o que é certo para sua própria felicidade e de seu filho. Meu marido teve um pequeno colapso por causa disso. Teve muito choro e ele me dizendo que me amava e não queria me perder. Eu mesma desmoronei. Choramos muito juntos. Ele perguntou se poderíamos voltar ao nosso conselheiro matrimonial. Então, marquei uma consulta. Nós fomos. Discutimos as mesmas coisas acima, mas com um conselheiro presente. Basicamente, tudo se resume ao fato de meu marido estar muito sobrecarregado e em conflito com tudo. Ele confessou que realmente não queria ser um pai ativo, mas sente que deveria. Há algumas coisas profundas ali sobre sua própria família e raça ligadas a isso. Emoções tão complicadas. Ele está com medo de me perder. Ele quer priorizar nosso casamento. Ouvir-me dizer que não perderia o sono por causa do divórcio o deixou abalado. Nosso conselheiro sugeriu fortemente que meu marido fizesse terapia individual e deu algumas referências. Meu marido não buscou isso. Tornou-se bastante óbvio para meu marido que ele não estava em uma situação mental ou financeira onde pudesse assumir a custódia total. Então a criança está agora na Virgínia com os avós maternos. Na verdade, meu marido iria visitar a criança no aniversário dela neste fim de semana. Presenteei meu marido com algumas de minhas milhas aéreas para comprar sua passagem de avião. Lavei a roupa dele ontem à noite enquanto ele estava no trabalho para que ele tivesse coisas limpas para embalar. No entanto, meu marido deixou cair a bola na viagem. Eu tinha planos para esta tarde e saí mais cedo, então não estava em casa quando ele deveria se levantar e ir embora. Ele ficou acordado até tarde jogando videogame ontem à noite e dormiu demais. Acabou perdendo o voo e não teve condições de comprar passagens de última hora em outro voo. Ele está de mau humor e está jogando Elder Scrolls agora tentando tirar isso da cabeça. Minha irmã e alguns amigos virão daqui a pouco para uma festa de conservas de salsa, então espero que ele entre em um bom bosque com seu jogo, porque vou querer muita margarita. Um comentário do OP. Comentador: ele está com medo de perder você, mas também não fará nada para melhorar seu próprio estado mental e de alguma forma dar algum sentido a essa situação indo para a terapia individual? Ele sabota intencionalmente sua própria viagem para ver o filho, depois que você literalmente deu tudo a ele para que isso acontecesse, e agora ele está brincando e não contribuindo na preparação de um jantar? Sinceramente, parece que ele está tentando cansar você, então você apenas concorda em deixar o garoto se mudar, sem que ele faça nada. OP, e não contribuir na preparação de um jantar? Embora você tenha pontos muito válidos, este não é culpa dele. Na verdade, ele se ofereceu para ajudar e fez todo o trabalho pesado para configurá-lo ontem, quando pedi. Ele não deveria estar aqui esta noite. Então ele não foi convidado para esta festa. É coisa de noite de garota. Meus amigos e eu compramos alguns pedaços de tomate, jalapenos e cebola no mercado do fazendeiro e estamos nos reunindo para fazer e preparar conservas juntos. Todos nós compartilhamos o corte, e o corte em cubos enquanto tomamos algumas bebidas e lanches e, quando tudo estiver pronto, cada um de nós ganha vários potes de salsa. Muita sombra pode ser dada ao meu marido, mas não ajudar a preparar o jantar e outras coisas não é uma delas. Comentário principal. Comentador: OP. A sabedoria está perseguindo você, mas você é claramente rápido demais.